Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de prece. Hoje, dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conversar sobre o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mais especificamente no item 8, Não vades ter com os gentios. E inicia com uma passagem de Jesus. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. E quem eram os gentios? Eles eram aqueles povos que não eram judeus. Para nós termos uma ideia, um judeu não poderia casar com um gentio, porque os gentios eles não adoravam a Deus e nem obedeciam às leis de Moisés. E quanto aos samaritanos? Samaria é o nome de uma província que estava situada no alto de um monte entre a Judéia e a Galileia. Atualmente, essa região está a Palestina e situa-se entre Israel e a Cisjordânia, no Oriente Médio. A palavra samaritano significa uma pessoa caridosa, que tem um bom coração, que se preocupa com os outros. Nessa passagem, ela vem nos mostrar o desejo do Cristo de levar os ensinamentos àquelas ovelhas perdidas de Israel. E a Kardec, ele entende como sendo os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam então o Messias. Eles já estavam preparados para lhe acolherem aquelas palavras sublimes, semelhante a um terreno que já está arroteado, já está pronto para que exista a semeadura. A conversão então dos gentios, nós sabemos que viria algum tempo depois, através do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Mas por que então Jesus fala dessa restrição aos samaritanos? Essa história, ela teve início após a peregrinação durante séculos por o povo judeu, pelo crescente fértil e a sua fixação final nas terras da Palestina, conduzidos inicialmente por Moisés. A desavença teve seu ponto de partida cerca de 1000 anos antes do Cristo, com a morte de Salomão e o decorrente cisma das 12 tribos. As tribos de Judá e Benjamim prestigiaram seu sucessor, o filho Reboão, constituindo então o reino de Judá, e a capital foi Jerusalém. As outras 10 tribos, por razões político-econômicas, aderiram a Jeroboão e formaram o reino de Israel, ao norte da Palestina, sendo então a cidade de Samaria a sua capital, gerando grande animosidade entre esses povos irmãos que descendiam de Jacó, neto de Abraão. Os samaritanos, eles criaram um culto próprio, baseado no Pentateuco de Moisés, afastando-se de Jerusalém, a cidade sagrada, e jamais foram perdoados, então, pelos habitantes do reino de Judá. No início do século VI a.C., ambos os reinos eles foram golpeados por invasões persas. Houve grande destruição, então, na Palestina. Os judeus foram aprisionados e foram levados à Mesopotâmia. E ali permaneceram durante muito tempo e foram libertados por Ciro o Grande décadas depois. Jesus, em sua divina pregação, ele mostrou aos judeus chefiados por Sinédrio o valor dos samaritanos. E ele mostra isso em 3 episódios, que foram a cura dos rancenianos, a parábola do samaritano e o encontro com a mulher que retirava a água no poço de Jacó.
Na cura dos rancenianos, destaca o Evangelho de Lucas que apenas um deles, o samaritano, agradeceu ao mestre, retornando curado e prostrando o rosto aos seus pés. Relata-nos João que Jesus, fatigado, passando por Sicar, cidade da Samaria, no poço de Jacó, ele pediu água a uma mulher samaritana e ela saciou a sua sede. Na parábola do bom samaritano, o mestre destacou a caridade, socorrendo o homem caído na estrada de Jericó, o que não fizeram o sacerdote e o levita, representantes então da religião judaica. Jesus, ele jamais recomendou qualquer espécie de discriminação por parte dos seus discípulos. Na recomendação, quando ele diz: "Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel", era para que os apóstolos fossem e passassem as mensagens para esse povo que já estava pronto há muito tempo e estava esperando para receber as mensagens do Messias. É claro que o mestre, ele tem sua visão voltada para toda a humanidade, uma vez que a sua missão, ela abarca a todos os povos da terra. No entanto, em seu incomensurável amor, ele suscitou outros missionários que tiveram a tarefa também gigantesca de continuar a sua semeadura e levar a sua mensagem a todos os lugares. Este ensinamento do Cristo se aplica aos homens de todas as épocas, muitos dos quais nem sempre estão preparados para assimilarem esses ensinamentos reformadores. Jesus não se preocupa mais com os gentios, com os samaritanos, mas sim com a nossa integração plena com a sua mensagem. A mensagem da vida eterna, da certeza da imortalidade da alma. Ele pede-nos a nossa renovação interior, de todas as maneiras possíveis, através do nosso autoconhecimento, através do perdão das ofensas, através do amor ao próximo. Temos o exemplo, nos tempos atuais, de Gandhi, de Chico Xavier, que são missionários, que renunciaram a si mesmo em favor do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem, dessa passagem, aonde vem tocar profundamente a todos os corações que buscam, que estão sedentos da palavra do Cristo, através da leitura do Evangelho, principalmente, assim como de tantas obras que nós temos tido a oportunidade de trazer aqui nesse momento de prece, que possamos refletir o que nós estamos fazendo diante de tudo que nós recebemos, diante dos ensinamentos que vêm até nós, com as dificuldades, com as nossas alegrias, com as nossas dores, com o nosso conhecimento. Será que nós estamos receptivos? Será que nós estamos conseguindo interpretar e entender a mensagem? Será que nós estamos abertos e prontos para essa mensagem vir até nós e que a gente possa, de todas as formas, colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Que possamos refletir, meus amigos, e que possamos sempre, através da oração, dos bons pensamentos, buscar Jesus em nossas vidas. Que possamos sair daqui, desse momento de reflexão, de prece, mais fortalecidos de que quando iniciamos aqui. Uma boa tarde a todos. Vamos em paz, em nome de Fabiano de Cristo.